né? Graças a Deus por aquele momento. É claro que nós sabemos que a Reforma Protestante não foi aquele momento apenas, né? Aquele momento é simbólico, porque naquele momento se desencadeou algo que há cerca de 100 anos antes de Martinho Lutero já começou a se desenhar e começou a se preparar, né? Por isso que nós vamos estudar, nós temos também como estudar os pré-reformadores, né? Homens que vieram antes de Lutero, antes de Calvino, de Zwinglio, e que prepararam todo o terreno para aquilo que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, irmãos, ela foi, na verdade, um rompimento radical com aquilo que era o modelo religioso da época. Na época nós tínhamos a Igreja Católica como a igreja que coordenava e que ditava todos os padrões para o culto, para a vida religiosa, para a espiritualidade da época. E os reformadores, primeiro os pré-reformadores, depois os reformadores, eles vão anunciar a distorção que havia naquele modelo que era vigente. E vão propor que se voltasse às Escrituras e que se retornasse aos padrões bíblicos, porque eles advogavam que os padrões bíblicos haviam sido deturpados, perdidos, que nada daquilo que a Bíblia ensinava estava sendo levado em conta quando a igreja se reunia, ou até mesmo na questão administrativa, na questão de formação, de liderança, de tudo aquilo que envolvia a vida religiosa era muito diferente dos padrões bíblicos. Por conta disso, eles vão propor aquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante, que é uma volta às Escrituras. Essa volta às Escrituras, ela vai passar por Agostinho. Agostinho, no século IV, talvez tenha sido o principal nome da teologia da era patrística, né? Ele vai, pela primeira vez, ali organizar a teologia, ensinar a teologia de uma forma mais simples, mas não para ali, não para no quarto século, não para em Agostinho. Agostinho é uma figura muito importante para a Reforma Protestante, porque é nos escritos de Agostinho que eles vão buscar primeiramente esse resgate, mas esse resgate vai além, e ele chega nas Escrituras. Lá no Novo Testamento que nós temos, na igreja primitiva, principalmente nas cartas de Paulo, os reformadores vão encontrar a base bíblica para o viver cristão, para o cultuar cristão, para a história da igreja cristã. Então, por conta disso, irmãos, a Reforma Protestante, ele não foi um evento simplesmente que mudou dimensões como uma nova denominação, ou como nós vemos hoje em dia, mudanças doutrinárias e denominacionais. Não foi isso, foi uma busca para que a igreja que havia se perdido em sua teologia, em sua administração, retornasse a padrões bíblicos. E eles vão buscar, então, lá o primeiro calvinista da história, que era Jesus Cristo, né? E aí, a partir de Jesus Cristo, com Paulo, o seu principal organizador teológico, eles vão, então, anunciar tudo aquilo que hoje é conhecido, né, como calvinismo, e a partir da Reforma Protestante. E quando nós olhamos para isso, irmãos, a primeira coisa, ou talvez, não necessariamente a primeira coisa, mas algo que foi, dentre os reformadores, completamente se dedicou muito tempo e muita atenção, foi o culto. Porque os reformadores entendiam que o culto, como nós temos hoje, não era um simples ajuntar de pessoas para prestar uma homenagem a Deus. Era algo fundamental. Para eles era essencial, era impossível que houvesse desenvolvimento de vida cristã sem o culto. A ideia do desigrejado que nós temos em nosso tempo é algo que nunca sequer passou pela mente dos reformadores, pelo simples fato de que eles entendiam que uma das bases da ação de Deus sobre o seu povo era o culto. Isso não foi instituído no Novo Testamento. Deus sempre desejou que o seu povo o cultuasse, desde sempre. Desde os patriarcas lá no Pentateuco, nós vamos encontrar Deus sendo cultuado. Quando o povo de Deus sai do Egito, é tirado do Egito pela mão forte do Senhor,
a primeira coisa que esse povo faz é cultuar ao Senhor. E o que eles vão fazendo ao longo dos 40 anos é constantemente cultuar ao Senhor. Depois, a construção do templo foi mais uma forma de que aquele culto que o próprio Deus instruiu o povo que fizesse, pudesse ser feito de forma ainda mais organizada. Ao longo de toda a história, o povo de Deus sempre cultuou seu Deus, e Deus sempre conduziu seu povo para que o cultuasse. Então o culto não é uma invenção da igreja, não é algo novo, não foi a reforma, nem a igreja primitiva, foi o próprio Deus que estabeleceu que seu povo o cultuasse. E a razão disso é, primeiro, para que Deus fosse reconhecido, mas principalmente, juntamente com a ideia de que Deus fosse reconhecido, esse próprio Deus pudesse ter comunhão comunitária com o Senhor. Os reformadores não deixaram esse assunto de lado. A ideia de buscar nas Escrituras um modelo de culto era muito forte. Tanto que dentre os documentos que nós temos para a nossa fé, nós estamos, por exemplo, estudando ao longo de todo esse ano aqui no Café com Bíblia, a Confissão de Fé de Westminster, a nossa Confissão de Fé. E a Confissão de Fé tem um capítulo, capítulo 21, totalmente dedicado e destinado ao culto cristão, ao dia do Senhor. Então, não foi um assunto que não teve importância entre os reformadores, ao contrário, teve enorme importância. Dentre os documentos que a Assembleia de Westminster produziu, nós normalmente conhecemos os catecismos, né? O Catecismo Maior, o Breve Catecismo, a Confissão de Fé, mas tem um outro documento não muito conhecido das pessoas, até pouco tempo atrás ele não tinha nem sua versão traduzida para o português, ele foi feito isso há pouco tempo, que é o Diretório de Westminster para o Culto Público a Deus. A Assembleia de Westminster se preocupou em produzir um documento que instruísse a igreja a como cultuar a Deus segundo os padrões do Novo Testamento. Isso tudo eu estou dizendo, irmãos, por uma única razão, para que você possa ver a importância que a igreja, que os reformadores, que a própria Escritura sempre deu para o culto a Deus. O culto a Deus não é um evento sem importância, não é um evento comum, não é mais um evento na nossa agenda semanal. Ao contrário disso, na nossa espiritualidade ele é evento central. Ele é evento com todo o seu valor, importância e propósito da parte de Deus. Tanto que, sempre que a igreja se reuniu para tratar das Escrituras e para produzir documentos que ajudassem a igreja, o culto era um dos temas tratados por essas assembleias. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque ao longo desse mês, nós vamos tratar, como eu disse, de alguns assuntos importantes, segundo a ótica da reforma protestante, segundo os reformadores ensinaram, instruíram a igreja e buscaram nesse resgate, como eu falei. E o primeiro tema que nós vamos tratar hoje é exatamente esse, o culto reformado. Eu não vou expor esse texto que está aí, Atos 2, 46 e 47, mas eu quero lê-lo com você apenas para que a gente possa compreender um pouco da importância do culto no Novo Testamento e também de como o culto era central dentro da própria cultura da igreja nascente. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, se você quiser acompanhar comigo, vai estar nas telas. Se você quiser usar a sua Bíblia ou o seu aplicativo na sua própria versão, também fique à vontade. Olha o que o texto diz, ó. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que interessante esse texto. Fala sobre qual era a rotina. Olha lá, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Também eles faziam o que mais? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Senhor, essa é a Tua palavra e a nossa oração é que o Senhor mais uma vez a use essa noite para nos instruir e para se revelar a nós. Nos abençoa com essa palavra
nos ajuda a compreender a importância desse momento tão especial que o Senhor nos concede, que é o culto ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu queria, diante desse texto, da importância que eles davam, perceba aqui que o culto acontecia todos os dias. Claro que nós temos outras passagens que dão a entender que o culto do domingo ele tinha um significado especial, né? Do primeiro dia da semana, onde eles se reuniam. A ideia do culto aqui também é que ele acontecia todos os dias, mas no horário da madrugada, antes do dia começar. Assim também a gente encontra. Em outros textos nós vamos encontrar um pouco da liturgia, né, dos salmos que eram lidos, dos hinos que eram cantados, da palavra que era lida, das orações que eram feitas. Esses eram os elementos do culto cristão da igreja nascente ali, e se tornaram ao longo da história esses mesmos elementos. Mas o que eu queria compartilhar com você é quais são as principais características de um culto reformado. E por que eu quero fazer isso? Mas eu poderia enumerar talvez dezenas de características, mas a nossa ideia aqui não é uma aula sobre isso, né? Isso talvez possa ser tratado em muitos outros materiais que nós temos, mas a ideia, o que eu queria compartilhar com você aqui, é uma tentativa de que você entendesse a importância do culto. Porque eu vejo que hoje nós temos, não nós, a nossa igreja necessariamente, mas o cristianismo tem perdido a importância, tem deixado de perceber a importância do culto. Alguns transformaram isso num evento particular, alguns transformaram isso em algo para se ir quando não se tem outra agenda, outros transformaram isso naquele momento de descontração e de comunhão, ou seja, em outras coisas que têm o seu valor, mas que não são centrais. O culto, ele tem, como eu disse, ele foi estabelecido para o Senhor com propósitos. Claro que o propósito maior do culto é que Deus seja exaltado e glorificado. Nunca nenhum propósito no culto pode ser maior do que Deus ser exaltado no culto, senão não é um culto ao Senhor. Senão nós estamos fazendo qualquer outra coisa que não um culto ao Senhor. Um estudo bíblico não é um culto. Uma reunião de um grupo familiar, por exemplo, não é um culto. Culto ao Senhor é esse culto público, solene, que nós nos reunimos como igreja para adorar o nosso Deus. Onde Deus é central, onde Cristo é central, onde as Escrituras são centrais. E ele tem um valor e uma importância que talvez nós, numa geração mais líquida, né, onde tudo deixou de ter aquele significado fundamental, importante, onde se relativizou muita coisa, o culto acabou sendo relativizado. Haja visto o movimento dos desigrejados, que entendem que é possível ser cristão sem o culto. E essas pessoas, até acertadamente, questionam modelos de igreja. Muitas vezes eles têm razão, no sentido de dizer que existem modelos de igreja onde pessoas são os donos da igreja, onde pessoas governam, onde os membros são apenas aqueles que contribuem e mais nada. Existe sim muita razão nesse questionamento todo, mas não existe e nunca existirá razão no abrir mão do culto, apesar das questões que muitas vezes fazem parte das igrejas. O culto ele continua sendo oferecido ao Senhor, central e determinante para a qualidade da nossa espiritualidade. Você pode perceber que todas as pessoas que desvalorizam o culto são pessoas que têm uma espiritualidade que demora mais a amadurecer, a se desenvolver, porque é exatamente no culto que muito disso acontece. O culto não produz salvação em nós. Quem nos salva é o Senhor. Ele nos chama para a fé. Ele acrescenta à igreja os que estão sendo salvos. Não é a igreja que salva, mas é Deus que acrescenta à igreja. Porém, na igreja, Deus trabalha para desenvolver nossa espiritualidade e nossa maturidade. Então, o culto é extremamente importante. Eu queria, essa noite, destacar algumas características do culto reformado. Em primeiro lugar, o culto reformado é bíblico e espiritual. Eu vou sempre colocar duas características juntas, porque a minha ideia é mostrar que, às vezes, a nossa ideia é de que são coisas separadas, mas na verdade são indivisíveis. Você falar de um culto bíblico e de um culto espiritual, para muita gente são coisas diferentes. Ou ele é bíblico ou ele é espiritual, né? Ou tem muita teologia ou tem muita espiritualidade.
E, na verdade, o que nós chamamos de uma coisa e de outra não necessariamente define isso. O que eu quero dizer com o culto é bíblico? Todo mundo que cultua a Deus diz que seu culto é bíblico. Você acha que existe alguma igreja nesse mundo onde o pastor se põe no púlpito e diz: irmãos, nós hoje oferecemos um culto a nós mesmos. Esse culto, nós não abrimos a Bíblia, nós abrimos o almanaque do tio Patinhas. É claro que isso não existe. Todo mundo diz que seu culto é bíblico. Mas o que quer dizer um culto bíblico? O culto bíblico, ele é, em primeiro lugar, aquele culto que tem como ponto de partida a Bíblia. Ele é o ponto de partida. Partida no quê? Nos temas que vão ser tratados, eles partem da Bíblia, e não ao contrário, de fora e usam a Bíblia. Nós podemos olhar como ponto de partida as Escrituras, no sentido do propósito do culto também. Ele tem como ponto de partida a Bíblia, e não nós mesmos. Então, em primeiro lugar, um culto bíblico é um culto que tem como ponto de partida a própria Bíblia. Ele não usa a Bíblia como uma forma de muleta ou de apoio para o que se quer fazer, mas o que se faz parte das Escrituras. São as Escrituras que determinam o que nós fazemos no culto. São as Escrituras que determinam o que o culto tem, o que o culto faz, o que nós fazemos no culto, o que é ensinado e o que não é ensinado. São as Escrituras que determinam isso, e não nós. Por isso, por exemplo, que nossa igreja não tem um ministério de dança, dança profética do avivamento do Senhor. Nós não temos um grupo como esse. Por quê? Não é porque nós não gostamos de dança, apesar que se dependesse de eu dançar, né, certamente seria uma tragédia. Né? Eu e alguns outros irmãos aqui que são mais durinhos. Mas não é uma questão de gostar, não é uma questão da beleza, ao contrário, muitas vezes é muito bela a apresentação de dança. Uma dança é algo muito belo, é algo muito vistoso. Mas se o nosso culto parte das Escrituras, ele não vai ter elementos que as Escrituras não ensinam como elementos do culto. É por isso, por exemplo, que nos nossos cultos nós não temos teatro. É claro que teatro é extremamente didático, é claro que teatro como arte é algo belo de se ver, mas se ele não parte das Escrituras, ainda que a peça seja completamente bíblica, o uso do teatro não é algo que nós temos dentro das Escrituras. Então, eles têm espaço na igreja? Eles têm. Em outro fórum, em outro lugar. O espaço que eles vão ter é para, de repente, uma própria apresentação de arte, como apresentação de arte, o que não há nada de errado, ao contrário, é muito belo, como eu já disse. Mas não fazem parte do culto solene, do culto público, porque o culto público tem elementos que partem das Escrituras. O culto, portanto, bíblico, ele vai ter leitura da Bíblia, pregação da Bíblia, nós vamos cantar Bíblia, nós vamos orar Bíblia e nós vamos ver a Bíblia. Esse ver a Bíblia é uma expressão que Agostinho usava, dizendo que as palavras precisam ser visíveis. E como as palavras são visíveis? Através da ceia e do batismo. Esse é o momento que nós vemos a Bíblia. Nós vemos a Bíblia num batismo, nós vemos a Bíblia na ceia do Senhor. Então tudo o que nós fizermos é a partir da Bíblia. Nós vamos pregar sobre a Bíblia. Ainda que qualquer pessoa que venha pregar aqui seja extremamente habilidoso e versado em outro assunto, nós não estamos interessados nesse outro assunto, nós estamos interessados nas Escrituras. Como diz Paulo, eu não desejei saber nada entre vocês, exceto Cristo e esse ressuscitado. É isso que é um culto bíblico. Ele é formatado de acordo com aquilo que Deus deseja, da forma como Deus deseja ser adorado. Aquilo que é funcional, aquilo que funciona bem, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que nos agrada, não é ponto de partida para o nosso culto, mas as Escrituras. Então é claro que todos nós temos o nosso gosto pessoal. Nós temos o nosso gosto, por exemplo, quando o assunto é música, não é verdade? Eu fui 4 anos pastor na Bahia, e a igreja que eu pastorei na Bahia tocava muitas músicas no ritmo baiano. Tocava Lázaro constantemente lá, vocês devem conhecer. Tocava reggae. Num segundo momento meu lá, no meu segundo, terceiro ano, o nosso líder de louvor era um regueiro lá.
E o camarada do reggae, e um certo dia eu lembro que ele chegou e falou, eu cobrava como eu cobro aqui, e vou cobrar até morrer sem ser atendido, que se cantem muitos hinos na igreja. Né? Não, nenhum recado para o louvor, não, por favor. Mas que se cantem muitos hinos na igreja. E eles me falavam, pastor, esses hinos, mesma coisa. Esses hinos são meio antigos, a gente precisa dar uma roupagem nova. Então dá uma roupa nova para eles. Né? E aí chegou um certo dia de ceia, eles, pastor, hoje nós vamos tocar Alvo Mais Que a Neve. Meu coração se derreteu, né? Primeiro hino que eu ia ver cantado ali, que coisa bonita. Aí daqui a pouco começa. Tem. E a igreja toda dançando reggae no Alvo Mais Que a Neve. Eu falei, Senhor, isso aqui vai trazer sua fúria sobre nós. Mas era o estilo da igreja da Bahia. Então é claro que nós temos o nosso gosto. Não é? Nós temos. Se você tem muita gente aqui que se pudesse, eu tocava um pagodinho aqui em cima. É mentira isso? Não é mentira, é revelamento. É claro que cada um de nós tem o seu gosto. Mas como nós escolhemos o que nós fazemos? A partir das Escrituras. A nossa vontade, o que nos agrada e o que funciona, não é o que nós escolhemos. O que eu acabei de dizer, irmãos, não é que essas coisas são ruins de se fazer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é a partir do que nós gostamos que nós escolhemos. É a partir daquilo que serve à igreja. É a partir daquilo que as Escrituras ensinam como algo que edifica a igreja. Então, lá no contexto da Bahia, o reggae funcionava. E muitos cultos que eu participei só tocou reggae. Músicas conhecidas que nós cantamos hoje aqui, mas que eram reggae. Faz parte da questão cultural. Então, nós não podemos escolher a partir disso. Nós precisamos escolher a partir das Escrituras. Nós precisamos sempre nos fazer uma pergunta, irmãos. Eu me lembro uma certa vez que quando nossa igreja ainda era lá no Rádio Clube, uma pessoa disse que na nossa igreja tinha muito Jesus, se falava muito sobre Jesus. E a pessoa questionou, e meu lado, quem é que vê, né? Talvez você tenha, que absurdo, mas você já pensou alguma coisa parecida desse tipo aí? Quanta teologia, né? Quero saber como é que eu faço as coisas amanhã. E ela questionou isso, né? E muita teologia e meu lado, né? Quem é que vê? E a gente precisa fazer uma pergunta, irmãos. Se nós não estamos interessados na palavra de Deus, será que nós estamos realmente interessados em Deus? Porque a única forma que nós temos de conhecer Deus realmente é através da sua palavra, não existe outra forma. Não existe. Não é através da experiência que nós podemos experimentar aquilo que a palavra ensina sobre Deus. Mas nós nunca vamos conhecer Deus senão pela revelação que Ele mesmo fez de si nas Escrituras. É por isso que nós conhecemos Deus. Nós não conhecemos Jesus porque outra pessoa revelou Jesus. Nós conhecemos Jesus porque Deus, o Pai, o revelou nas Escrituras. É por causa disso. Então, se nós amamos Deus, nós amamos as Escrituras. Se nós temos interesse em Deus, nós temos interesse nas Escrituras. Se nós não estamos interessados nas Escrituras, será que nós estamos interessados em Deus? E aí vai uma primeira aplicação, irmãos, para nós. Nós devemos valorizar cada momento do nosso culto. Porque cada momento do nosso culto, ele parte das Escrituras. Às vezes ele é desenhado por Deus exatamente para nos desagradar. Às vezes ele é desenhado por Deus exatamente para nos confrontar. Às vezes ele vai nos consolar. Às vezes ele vai trazer conforto. Às vezes ele vai trazer renovação, motivação. Mas às vezes ele vai nos confrontar. Deus desenhou o culto para que Ele possa fazer o que Ele deseja na vida de cada um de nós ao mesmo tempo. Então, enquanto uma palavra te confronta, conforta o irmão do seu lado. Enquanto uma palavra é direção para você, é renovação de esperança e de fé para outro. Deus faz o que Ele deseja fazer com cada um de nós ao mesmo tempo, de formas diferentes, com o mesmo momento do culto. Portanto, lembre-se, que cada momento do culto, ele é preparado, desenhado por Deus, para que você cresça e para que Ele seja glorificado. É claro que isso é perfeito? Não, porque a gente está aqui, a gente consegue estragar as coisas.
a gente consegue desafinar, a gente consegue falar besteira no meio de uma palavra maravilhosa, a gente consegue fazer coisas que não faziam parte do planejamento, que não estariam no planejamento se Deus estivesse fazendo isso aqui de forma perfeita. Nós limitamos isso. Mas ainda assim, na nossa imperfeição, ela não é surpresa para Deus. Né? Você se surpreende, não sei como ainda, depois de tantos anos, com as besteiras que eu falo. Mas Deus não se surpreende mais. E mesmo com todas essas coisas, com os nossos desafios, com as nossas imperfeições, com a nossa incapacidade de explicar corretamente algo que é tão perfeito quanto Deus, ainda com tudo isso, Deus usa cada momento do culto para nos edificar. Portanto, essa é a grande lição de um culto bíblico. Valorize cada momento do culto, porque ele foi desenhado por Deus para que você cresça e ele seja glorificado. O culto reformado também é espiritual, né? E parece, como eu disse, às vezes que o bíblico e o espiritual são coisas diferentes. Né? Se ele é bíblico, está todo mundo quietinho olhando. Se ele é espiritual, está todo mundo pulando. E as duas coisas não definem nem o bíblico nem o espiritual. Né? Porque o culto bíblico ele vai ser um culto alegre, ele vai ser um culto dinâmico, mas o culto espiritual ele não tem a ver com quão animados nós ficamos ao longo do culto. Ele tem a ver exatamente sobre a nossa postura. Um culto espiritual é um culto que não é baseado em rituais, mas ele é baseado em adoração. Você lembra da história da mulher samaritana? É mais ou menos isso que Jesus está ensinando. A mulher diz, olha, meus antepassados disseram que é ali que tem que orar. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que orar. E Jesus disse, olha, tudo isso aí é ritual. Vocês estão dependendo do lugar, vocês estão santificando um lugar, vocês estão dizendo que o lugar tem importância. E vai chegar o tempo, a hora já chegou, que não é nada disso que vai funcionar. Que serão aqueles que vão adorar a Deus em espírito e em verdade, que serão os verdadeiros adoradores. Exatamente na Reforma Protestante, esse ritualismo que a Igreja Católica fazia, que era absurdo, com muitos sacramentos, as Escrituras têm 2, os católicos tinham muitos outros. Um culto totalmente em latim. Você já imaginou, irmão? Eu falo em português, tem dia que você sai daqui sem entender muita coisa. Você imaginou se eu estivesse falando em latim? Né? Você imaginou que nível de conhecimento bíblico que aquelas pessoas tinham? Nenhum. Sem contar a não existência de Bíblias nos seus idiomas, no vernáculo, nos seus idiomas nativos, né? O alemão, o inglês, o português, o que quer que seja, o espanhol, o italiano. Naqueles idiomas não se tinham as escrituras. Alguns poucos que tentaram traduzir sofreram grande perseguição, alguns foram mortos, inclusive. Então você não tinha escritura para ler, você não tinha um culto que era compreensível, ou seja, você tinha uma espiritualidade que dependia de você cumprir o ritual, porque tudo que você entendia era o ritual. E aí, exatamente isso que a Reforma vem questionar, aliás, muito mais do que questionar, ela vem romper. Porque quando o culto da Igreja Reformada começa, ele começa no idioma que as pessoas falavam. Ele começa eliminando esses sacramentos todos e mantendo os bíblicos, a ceia e o batismo. E ele vem com o apoio da tradução das Escrituras no seu próprio idioma. E aí então, agora sim, o povo sabe quem é Deus, sabe o que Deus quer e o povo pode adorá-lo espiritualmente. Porque até então, tudo que eles podiam fazer era rituais. Não havia diferença da igreja pré-reforma para a questão do judaísmo, por exemplo. Não havia diferença, eram sempre rituais. Né? Talvez o judaísmo com alguma vantagem ainda de pessoas que amavam a Deus, porque conheciam a Deus, porque tinham as Escrituras. Ainda que muito mais limitadas, mas nessa época pré-reforma, ninguém tinha nada disso. Então, um culto espiritual ele não se baseia em rituais, irmãos. Não é o jeito que você faz, é o teu coração. Como o teu coração se dobra diante de Deus. Não é se os teus joelhos dobram ou não. Não é se suas mãos se levantam ou não. Não é se você bate palmas ou não. Todas essas coisas são lícitas, permitidas, mas nada disso define. O que define é se o teu coração se dobra diante de Deus. É isso que é um culto espiritual. Esse culto espiritual ele vai expressar nossa nova natureza. Louvando a Deus, ouvindo a Deus, adorando o nosso Deus. É um culto espiritual porque o teu espírito é alimentado por Deus durante um culto como esse.
Ele é espiritual porque você não vem aqui para alimentar o seu corpo. Ainda que você possa consumir um cafezinho ou qualquer lanchinho que tenha, nada disso é propósito. Também você não vem aqui para substituir qualquer questão que possa lidar com o seu emocional, com o seu psicológico, ainda que seja, que qualquer palavra possa contribuir como isso, é a conexão do teu espírito, da eternidade de Deus, com aquilo que Deus está fazendo em você, que é um ponto fundamental no culto. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos disso. Nós podemos levantar as nossas mãos, não há nenhum problema nisso, ao contrário. As Escrituras falam de algumas coisas que parece que a gente esqueceu, né? As Escrituras, por exemplo, quando falam de instrumentos musicais, falam de dezenas de instrumentos de percussão, por exemplo. Imagine como é que era a música sem energia elétrica. Teclado não existia. Guitarra e baixo elétricos não. Você tinha alguns instrumentos de corda, a maioria deles muito diferentes. Você tinha muitos instrumentos de percussão e muita alegria. Você já viu um culto judaico, irmão? Você já viu as músicas judaicas como elas são? Não tem música. A música judaica, ela se torna lamento depois que o povo é levado para o exílio. Até então, as músicas judaicas são de grande alegria. Se você pega os salmos de peregrinação no idioma original, todos eles são salmos de esperança, de, sabe, aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. É sempre a esperança, a dor, a tristeza, mas a esperança, a certeza de que Deus fará. São cânticos alegres, são cânticos repletos de ritmo, cheios de alegria. Nada disso é problema para nós, irmãos. Quando a gente conhece a fé reformada, a gente dá uma travada, né? A gente dá uma travada. Será que eu posso bater palma? Será que eu posso cantar mais alto? Será que eu posso falar glória a Deus? Ih, o irmãozinho ali do lado falou aleluia, hein? Esse irmãozinho ainda não converteu ao calvinismo, hein? Só fica falando de Jesus. Jesus não vale nada, o que vale é o calvinismo aqui dentro. A gente dá essa travada, a gente não sabe muito bem como se comportar. Mas por isso que nosso culto é bíblico, a gente vai para as Escrituras. E lá nas Escrituras há alegria, lá nas Escrituras há ritmo, lá nas Escrituras há palmas, lá nas Escrituras há percussão, lá nas Escrituras há tudo que louva o Senhor. Todos os ritmos louvam o Senhor, menos funk, está escrito lá na minha tradução. Os outros ritmos todos louvam ao Senhor. Você gostou, né? Qual é a aplicação disso para nós? Irmãos, quando você vem para o seu culto, você vem cultuar a Deus, concentre-se na sua espiritualidade. Concentre-se em ouvir a Deus. Se você se concentrar nos problemas, você vai encontrar muitos aqui. Muitos. Você vai encontrar pessoas imperfeitas, você vai encontrar aparelhagem limitada, você vai encontrar um ambiente que não está totalmente preparado, o ar vai estar um dia quente demais, outro dia vai estar frio demais, um dia a pessoa que está do seu lado aí está feliz, outro dia ela está triste, um dia ela vem de banho tomado, toda arrumadinha, no outro dia vem, parece que tomou chuva na chapinha. É assim a vida. É assim, não dá para a gente, nunca vai ser perfeito isso tudo aqui. Por causa da gente, irmão. Se tirar a gente daqui, esse culto aqui fica maravilhoso. Só anjo cantando santo, santo, santo para o Senhor. Fica maravilhoso. Não desafina, o ritmo deve ser maravilhoso. Já pensou aquela voz angelical, né? Não, sobrou eu aqui. Então não dá para ser bom. Não dá para ser perfeito, irmão. Tem dias que o Senhor vai ter misericórdia e a gente vai ter um culto espetacular. Tem dia que a gente mesmo não vai estar bem e por mais espetacular que seja, a gente não vai estar bem. Concentre-se na sua espiritualidade, irmão. As outras coisas são temporais. Um dia a gente não vai estar nesse salão, um dia esse verde vai durar para sempre, mas um dia esse verde pode ser mais claro, né? Um dia a gente vai ter um som melhor, um dia vai estar pior, um dia vai acabar a luz, outro dia o ar-condicionado vai pifar. É assim. Nada disso é eterno. Tudo isso é temporal. Eterno é ouvir a voz do Senhor aqui. Eterno é louvar ao Senhor com toda a gratidão do seu coração. Eterno é saber que Deus preparou esse culto para você, para que ele seja adorado. Então concentre-se na sua espiritualidade, que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer num culto como esse. Em segundo lugar, o culto reformado é alegre e reverente.
Também dois aspectos que muitas pessoas acham que não andam juntos, mas na verdade são indivisíveis, inseparáveis. O culto reformado é alegre e é reverente. O que significa que o culto é alegre? Significa que o nosso culto deve ser resposta daquilo que Deus revelou sobre si mesmo, sobre os planos que Ele tem para nós como igreja. Se você para pensar o que Deus fez na sua vida e os planos que Ele tem para você, você consegue ter outra percepção, outro sentimento que não seja alegria? Não. Não dá para ficar triste olhando para o que Deus já fez na nossa vida e para os planos que Ele tem para nós. Só sobrou a alegria. A alegria não é algo que eu vou chegar na igreja e vou me revestir de alegria. A gente já ouviu alguns testemunhos assim, né? A gente vem no carro, vem mal-humorado, azedo, ou vem andando, seja lá o que for, aí chega na porta da igreja, põe aquele sorriso, Pai do Senhor, irmãos, a gente faz isso. Ou a gente já ouviu falar de gente que faz isso. Mas não é esse tipo de alegria forçada. É alegria que é fruto da certeza que nós temos de que o que Deus fez na nossa vida, mudou nossa vida. E que existem planos e projetos de Deus para nós, que na eternidade se cumprirão, trazendo plenitude para a nossa vida. É esse tipo de alegria, irmãos. Os salmos, como eu disse, são um chamado para adoração alegre, são músicas, claro, existem lá os salmos de lamento, né? Existem aqueles salmos lá do que o cara quer quebrar a cabeça do outro como se fosse o crânio de um jumento, tem todos esses salmos aí mais duros, mais tristes, mas a grande maioria dos salmos são um chamado para adoração alegre, para adoração cheia de gratidão, para adoração cheia de esperança. Muitos salmos começam assim: até quando, Senhor, até quando vão zombar de mim? Mas ele termina dizendo: eu sei que tu, Senhor, só tu és Deus, e que tu colocarás todas as coisas, aí na minha versão, né, no lugar, como eu gosto de falar. É um chamado à adoração alegre, é um chamado à gratidão, é um chamado à certeza, porque te abates, ó minha alma, porque está triste dentro de mim. Espere em Deus, pois um dia ainda o louvará. É um chamado à esperança, irmãos. Não é um chamado a nós ignorarmos nossas lutas, mas é um chamado a confiar que nenhuma das nossas lutas está à parte do nosso relacionamento com Deus, que Deus luta cada uma delas por nós. Alegria, irmãos, não é apenas emoção. Alegria é o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Esse é o privilégio que Deus nos dá numa reunião como essa. A nossa alegria vem da certeza de que Deus está conosco, como nós lemos no início do culto, no Salmo 46. Deus dos exércitos está conosco. Ele é nossa torre segura, nosso castelo forte. Essa alegria vem dessa certeza de quem Deus é. Não só do que Ele faz, mas principalmente de quem Ele é. Porque independente do que Ele faça hoje, Ele permanece sendo fiel, Ele permanece sendo Deus dos exércitos, Ele permanece sendo Senhor sobre todas as coisas. E é daí que vem a nossa alegria, é daí que vem a nossa expressão de gratidão ao Senhor, dessa certeza de quem Deus é. E a aplicação para nós é que nós devemos usar o culto para manifestar dessa nossa alegria. Lembre-se que eu acabei de dizer que a alegria não é apenas emoção, mas é principalmente o desfrutar da presença de Deus. Então, nós podemos manifestar dessa alegria oferecendo a nossa adoração, oferecendo a nossa gratidão, inclinando o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar, louvando a Deus de todo o nosso coração. Irmãos, quisera Deus nos desse a oportunidade, o privilégio de enxergar quão privilegiados nós somos por ter liberdade de adorá-lo aqui. Existem pessoas fazendo isso em silêncio dentro do seu coração, porque se expressarem são presos e mortos. Existem pessoas orando, pedindo ao Senhor o privilégio de se reunir como igreja, como nós nos reunimos. Existem igrejas no Brasil, em que os seus membros estão de joelhos, dobrados, pedindo: Senhor, nos envia um músico, porque nós não temos nenhum. E nós temos tudo, equipamento de som, músicos dedicados, talentosos, crentes,
servindo a cada um de nós, e na hora que nós podemos cantar ao Senhor, nós ficamos analisando se nós gostamos daquela música ou não, se nós queremos cantar ou não, se a gente está bem ou não. Cante, meu irmão, cante com alegria, cante com toda a energia dos seus pulmões. Eu não sei qual é o seu hobby, eu sei qual é o meu. Meu hobby é ir no estádio de futebol. E todas as vezes que eu vou no estádio de futebol, eu saio rouco do estádio de futebol, porque eu canto o jogo inteiro. Eu canto as músicas, é até difícil, porque quase toda música tem um palavrão, e na hora do palavrão tá aquele silêncio da respirada, né? Mas eu canto e saio rouco de lá. E aí às vezes eu fico pensando, poxa, na hora da música, será que a energia é a mesma? Será que o amor é o mesmo? Será que a vontade é a mesma? Às vezes a gente faz isso, mas às vezes você limpando sua casa lá, canta que os vizinhos põem protetor auricular. Meu Deus, lá vem essa crente doida cantando de novo. Está lá com a vassoura lá, quase voando, cantando Elaine de Jesus lá, e vai que vai, né? E os vizinhos estão, Senhor, arrebata essa mulher, está muito perto do Senhor. Mas aí chega na igreja, fica lá, aquela cara de sei lá o que, né? Canta, meu irmão, canta. Levante sua mão se você quiser levantar. Bata palma se você quiser bater palma. Expresse sua gratidão. Ninguém deve te obrigar a nada. Se você não quer bater palma, ninguém pode te obrigar. Mas se você quer, irmão, expresse sua alegria. Você só não precisa sair rodopiando, falando em língua, porque aí a gente vai ter que te botar no quartinho, expulsar alguma coisa. Mas, de resto, irmão, cante, bata palma, levante suas mãos, saia rouco daqui, mas louve ao seu Deus. Calma, calma. Não exagerem, calma. Tem gente que só estava esperando essa fala aí. Já está ali, metralhadora de Jesus já está engatilhada ali. Calma, calma. Mas tem coisa melhor do que nós termos a liberdade de expressar o nosso amor de maneira plena e completa. É tão belo, irmão, quando numa igreja você olha, tem alguém que durante o louvor está quieto, porque ele está orando, porque ele está quebrantado, porque ele está conversando com o Senhor. E do lado dessa pessoa tem alguém batendo palma e dançando e feliz também. Essa é a melhor coisa do mundo. Quando você não precisa ser quem você não é, você pode ser quem você é. Você gosta de dançar e gosta de bater palma, faça isso. Mas você quer orar durante o louvor, você está quebrantado durante o louvor, viva também tranquilo. Esse é o privilégio, irmãos, de um culto alegre. Um culto onde nós podemos manifestar nossa alegria. Alegria não é só emoção, então eu não preciso manifestar alegria só com o grito. Eu posso manifestar com choro, com quebrantamento, com estar calado, dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque essa música aí, eu estou longe de ser isso. Mas o importante, irmãos, é que nós possamos expressar e desfrutar da presença de Deus, desfrutar. Deus prometeu estar aqui quando nós estivéssemos reunidos no nome dEle, Ele está aqui. E a gente pode desfrutar desse privilégio, dessa presença do Senhor. Mas o culto também é reverente. O que é essa reverência? Alegria e reverência, irmãos, sempre vão andar juntos. É esse desfrutar de Deus e esse temor de Deus por quem Ele é. É aquela ideia, aquela percepção da solenidade do momento. Deus está falando, então nós nos curvamos para ouvir a voz de Deus. Lembra na beira do monte, onde os trovões começavam a anunciar que Deus ia falar com o povo temia, dizendo, se Deus falar, acho que a ideia era mais ou menos essa, olha, se Deus olhar para mim, eu estou frito. Se Ele me perceber aqui nesse meio, já era para mim. Era mais ou menos essa ideia, eles diziam, Moisés, vai lá você, Moisés. Porque talvez houvesse, claro, um medo das pessoas, mas havia uma compreensão de que Moisés ia ouvir Deus e ia compartilhar corretamente o que Deus falava. Hoje a gente não tem mais isso, irmãos. Não tem mais isso. Você não depende mais de mim para ouvir a voz do Senhor.
É claro que a tradição reformada nos ensina que quando alguém se levanta, abre as Escrituras e prega as Escrituras, nós devemos receber aquilo como a voz de Deus para o nosso coração. Isso é a nossa tradição, mas não quer dizer que hoje nós dependamos de Moisés. Quando trovejar e Deus quiser falar, você desfruta disso, reverente, sabendo Deus está falando comigo. É uma reverência, irmãos, que não nos deixa perder a atenção, que não nos desvia a atenção, que não nos faz pensar em outra coisa, senão em dizer, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. É a ideia do Pai Nosso que estás nos céus. O Pai Nosso vai falar dessa proximidade, dessa intimidade. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele diz, vocês dirão, Pai Nosso que estás nos céus. O que ele está dizendo ali? É Pai Nosso, é próximo, é íntimo. Há uma relação próxima de intimidade, mas também há um temor de que Ele está nos céus. Ele é Pai, Ele está próximo, mas Ele está nos céus. E como alguém que está nos céus e governa sobre tudo, eu me curvo diante dEle em reverência no culto ao Senhor. Culto é reverente, senão não é culto, irmão. Senão não é culto. Eu vivi muitas experiências irreverentes no culto. E hoje eu percebo que naquele momento nós perdemos de vista quem Deus era. Porque quando nós sabemos quem Deus é, nós não temos coragem dessa irreverência, desse desrespeito a quem Deus é e ao que Ele faz. O culto reformado é alegre e reverente. Como nós estamos no mês da reforma, como bons presbiterianos, meu sermão vai ter 3 pontos hoje. Só hoje. Não se acostumem, porque eu gosto de sermão com 10, 12 pontos, né? Mas só hoje vai ter 3 pontos. O culto reformado, ele é histórico e comunitário. Irmãos, talvez esse aqui seja o aspecto que a gente menos percebe. Tim Keller disse o seguinte, que parte da riqueza da nossa identidade como cristãos é que somos salvos em um povo histórico. Nós não somos a primeira geração de salvos. A nossa identidade, nossa árvore genealógica vai voltando e vai atingir lá os apóstolos, vai chegar lá em Jesus. E mais do que isso, se for voltando, ele vai chegar lá no Adão. Essa é a parte ruim. A parte boa é quando ela volta até Jesus, o segundo Adão. No segundo Adão nós temos vida. Apesar do primeiro Adão continuar pendurado em nós, fazendo com que a nossa natureza muitas vezes se manifeste. Mas, irmãos, nós somos um povo histórico. A reforma lutou exatamente para isso. Não tem negócio de nova revelação, não. Não tem mais ninguém agora aqui que ensina coisas novas. Deus já se revelou, Deus já nos ensinou tudo o que queria ensinar. Nós precisamos voltar lá para o começo, lá para as origens, lá para a base de tudo isso que é a nossa fé. Parem, os reformadores gritavam, era isso, parem com novas revelações. Parem de interpretar as Escrituras ao seu bel prazer, da maneira como vocês querem que elas sejam interpretadas, e volte lá. Nós somos um povo histórico, nossos pais na fé já interpretaram os textos que nós estamos lendo hoje, e já nos ensinaram sobre eles. Centenas de pais na fé já nos ensinaram sobre eles, centenas de homens que viveram vidas muito mais piedosas do que nós jamais viveremos, nos ensinaram sobre esses textos, é lá que nós devemos buscar. Irmãos, o cristão muitas vezes parece que inventa a roda, e o Evangelho hoje vive dessas novidades. A cada ano é uma novidade, uma nova revelação, e tudo isso motiva a igreja porque são coisas novas, mas tudo isso rouba a nossa identidade. Hoje existem muitas igrejas que quando olham para trás só conseguem enxergar 100 anos, só conseguem enxergar 120 anos, não conseguem se identificar lá com os apóstolos, porque o que os apóstolos diziam é diferente do que eles dizem hoje. Por isso que muitas igrejas precisam de apóstolos, porque o que os apóstolos disseram não encaixa com a fé que eles têm. Então eles precisam de novos, para que esses novos digam que a fé que eles têm é coerente, mas não tem identidade.
é um povo sem identidade, é um povo que não se identifica com a história, é um povo que quando fala de Agostinho vai dizer, mas era um católico, que quando fala de Lutero, era um monge católico. Essa é a identidade que eles têm, não se identificam como nossos irmãos. Leem as histórias dos mártires do Coliseu e se emocionam, mas não se identificam. Foi meu irmão que morreu ali. Não se identificam. Foram meus irmãos que disseram, eu morro pela boca do leão, mas eu não nego o meu Cristo. Foram meus irmãos que disseram, por todos esses anos, o Senhor só me fez bem, como eu negaria agora que eu seja morto? Meus irmãos que se entregaram como escravos para evangelizar escravos, meus irmãos que foram evangelizar em tribos indígenas e foram mortos por não serem recebidos, meus irmãos, nossos irmãos. E aí nós jogamos tudo isso fora, porque alguém disse que teve uma nova revelação. Esse alguém é que tinha que ser mandado para a tribo indígena. Por inventar uma nova revelação. Irmãos, nós somos um povo que tem história. Não como presbiterianos. Porque nossa história como presbiterianos não vai para mais de 200 anos também. Ainda que se identifique com a reforma. Mas como cristãos. Como cristãos nós temos quase 2000 anos de história. Milhares e milhares e milhares de irmãos que nos deixaram um legado. Que trouxeram até aqui. Como é que você acha que o Evangelho chegou em Santos? Como é que você acha que o Evangelho chegou no Brasil? Se de repente caiu um anjo aqui e pregou? Claro que não. Foram nossos irmãos na Europa, nos Estados Unidos, que gastaram o dinheiro que eles tinham para enviar missionários para cá, para que Deus tivesse misericórdia de nós e nós ouvíssemos do Evangelho. Nossos irmãos. Nós somos um povo histórico, nosso culto é histórico, não tem nada no nosso culto que não leve em conta a história dos nossos irmãos, a história do Evangelho, a história do plano de redenção de Deus. Nada. É um histórico, irmãos, é histórico também, tem uma citação muito interessante de um poeta chamado Cícero, que ele diz assim, manter-se ignorante das coisas que aconteceram antes de você nascer, é permanecer uma criança para sempre. Se nós ignoramos isso, nós estamos de novo passando pelas mesmas coisas. De novo. De novo querendo interpretar os mesmos textos. Irmão, o trabalho de interpretar um texto hoje de um teólogo nunca será capaz de descobrir nada novo. Ele pode falar numa linguagem moderna, mas ele nunca vai poder descobrir nada novo. Porque os nossos irmãos já fizeram esse trabalho por nós. E fizeram numa época em que eles eram maltratados, mortos, que eles não tinham recursos para que hoje nós possamos comprar um livro, ou ler aquele livro e dizer, meu irmão que fez. E meu irmão me dá hoje a capacidade de compartilhar com vocês o que eu estou compartilhando, porque alguém já fez esse trabalho antes de nós. Mas nós somos um povo histórico. E isso nos dá senso de pertencimento e de identidade. E qual é a aplicação disso? Não menospreze tudo que Deus fez para que nós estivéssemos aqui hoje. Nada disso aconteceu por acaso, irmãos. Tem muito sangue de muitos irmãos nossos nessas cadeiras. Tem muita privação de muitos irmãos nossos nesse som que você está ouvindo. Não só dos que estão aqui, mas dos que passaram antes de nós, dos que investiram para que nós ouvíssemos o Evangelho, dos que vieram até aqui e perderam a vida. Você sabe que um pouquinho antes do Rio de Janeiro ser fundado, no meio de 1500 ali, 1500 e alguma coisinha, antes de 1560, veio uma comitiva, vamos dizer assim, uma caravana de evangelistas calvinistas, alfaiates, ferreiro, e esses homens vieram, e de São Vicente, tinha que ser de São Vicente, né? Saiu uma embarcação em direção ao Rio de Janeiro, e nessa embarcação eles enfrentaram esses camaradas, um homem chamado Villegagnon, tem até uma ilha lá no Rio de Janeiro com esse nome, acabou no final da história mandando uns embora, outros morreram, sobrou um. Esses nossos irmãos vieram para o Brasil pregar o Evangelho e perderam a vida.
Sabe por quê? Porque eles amaram o nosso povo. Eles amaram o nosso povo a ponto de que se a vida deles fosse perdida, ela não era mais preciosa do que anunciar o Evangelho de Cristo. É por isso que a gente está aqui hoje. Bateu na trave, irmãos. Quase nós nos tornamos uma nação calvinista, quase. Mas se Deus tinha esse plano, a gente está aqui. E vamos continuar servindo. Talvez nossos filhos, nossos netos, anunciem esse Evangelho da graça de Deus, como aqueles homens não puderam anunciar. Pare para pensar nisso, irmãos. Essa é uma lição para nós. Não menospreze tudo o que Deus fez para que a gente chegasse até aqui. Não está bom ainda? Talvez não esteja. Mas Deus já fez muito. Muito sangue já foi derramado para que você estivesse sentado na cadeira que você está, cultuando ao seu Deus com liberdade hoje. Em último lugar, nosso culto é comunitário. O que isso quer dizer? Que não é um culto privado. Que não é sobre você. Eu sei que muitas vezes você chega na igreja e diz: Senhor, eu estou mal hoje. Se o Senhor não falar comigo, eu não venho mais. E nós somos abençoados porque Deus é gracioso. Porque se fosse para mim que você falasse isso, irmão, eu ia dizer: foi um privilégio cultuar com você até a eternidade. Nós muitas vezes achamos que o culto é sobre nós. E nós dizemos: essa música eu não gosto, esse ritmo eu não gosto, essa cadeira eu não gosto, essa iluminação eu não gosto. Quem disse que é sobre nós, irmãos? Quem disse que isso aqui é para nós? Isso aqui não é para nós. Isso aqui é a estrutura para que a gente ofereça a Deus o nosso culto, para que a gente declare: Tu, Senhor, és nosso Deus, e diante de Ti nós nos rendemos. Todo o resto é ferramenta. E ferramenta a gente usa uma hoje, usa outra amanhã, e elas mudam. O que não vai mudar nunca é que nós nos reunimos para, como povo de Deus, cultuar ao nosso Deus. E o povo de Deus sempre fez isso, sempre cultuou a Deus. Isso aqui não é sobre nós, não é um culto privado, isso aqui é sobre Deus. Aqui Deus promove o nosso, lá do Pai Nosso. Olha a oração, e você vai ver que ela é toda comunitária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. E preste atenção como ele continua, sempre falando do nós, sempre no nós, o pão nosso de cada dia, os nossos pecados, é sempre sobre nós. O que Deus está fazendo aqui, faz aqui a cada culto, é edificar o povo dele, para que o povo dele viva para a glória dele, de maneira que o nome dele seja conhecido em toda a terra. O culto é comunitário, irmãos, porque a reunião comunitária, o nosso culto comunitário é meio de graça. Aqui, nessa reunião, quando no nome do Senhor nós estamos cultuando, Deus derrama graça sobre cada um de nós. É por isso que o culto é tão inexplicável. Inexplicável. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam: pastor, isso que o senhor falou, e aí fala alguma coisa que eu não falei. E eu fico pensando: eu não falei isso. Como é que ele ouviu isso? Ele entendeu isso. Ele entendeu isso porque Deus falou isso no coração dele. Não estou falando de uma coisa que... Estou falando de um ponto que eu não falei. De um ponto que eu não frisei, um ponto que talvez de passagem dei a entender, e foi aquilo que falou no coração. Aí eu fico pensando: rapaz, tantas horas preparando a mensagem, falei tudo, o que eu não falei é o que falou com ele. É por isso que o culto é tão especial. É por isso. Porque Deus fala conosco, porque Deus molda a nossa vida, porque Deus muda a nossa vida no culto. Quem nunca saiu de um culto dizendo: Senhor, agora vai. Agora vai. Até agora mas agora vai. A gente sai assim, quase todo domingo. Tudo bem que na segunda não foi, mas a gente continua acreditando, uma hora vai. E Deus faz isso. Você lembra quando você chegou na igreja? Eu não sabia nem que acontecia na igreja. Eu conheço pessoas que chegaram na igreja e disseram que o primeiro culto eles passaram o culto inteiro orando: Deus, não deixa ele me chamar lá na frente e botar a mão não, porque eu não quero cair endemoniado. O culto inteiro, só preocupado se iam botar a mão na cabeça dele, ele ia cair endemoniado. Tem gente que não sabia nem onde estava. Estava lá porque alguém chamou: meu Deus, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui?
e daqui a pouco Deus fala com ele. E a pessoa sabe que não foi o pregador, sabe que não foi a música. Ele sai daqui convicto que Deus falou. Só Deus faz isso, irmãos. Deus preparou o culto para ser adorado. Mas enquanto nós o adoramos, Ele vai moldando nossas vidas à semelhança de Jesus. E todo culto que você vem, inclina o seu coração ao Senhor. Ouve a voz de Deus, você sai daqui mais próximo, mais parecido de Jesus, com Jesus. Ainda que talvez você não perceba. Ainda que talvez precise de algumas semanas para que uma coisinha seja notada. Mas não importa. Nós temos certeza que cada vez que nós nos reunimos, Deus manifesta a sua graça. Nos renovando, nos confrontando, nos instruindo, nos dando esse privilégio de estarmos juntos. Por isso, a aplicação sobre o nosso culto comunitário é: cultue a Deus de todo o seu coração e aproveite cada momento de comunhão com seus irmãos. Eu sei que às vezes, porque o louvor toca demais, eu não falo muito, mas o louvor às vezes toca demais, quando acaba o culto você precisa sair correndo. Eu sei disso, porque amanhã você vai acordar cedo, né? Mas gaste um minutinho a mais, cumprimente seus irmãos, abrace seus irmãos. Nessa comunhão, a graça de Deus sendo derramada. Nessa comunhão, Deus derrama graça. Aquele abraço que muda a semana. Aquela palavra despretensiosa que entra no teu coração e te motiva a seguir adiante. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes pessoas com uma palavra despretensiosa, às vezes até uma brincadeira, e aquilo entra no coração e se torna motivação. Quantas vezes um abraço mudou minha semana? Isso acontece conosco, irmãos. Porque nós enfrentamos uma vida que não é fácil. Nós enfrentamos batalhas que só quem as enfrenta sabe o que é todos os dias. Nós não estamos vivendo numa filial do céu. Ao contrário, nós estamos vivendo no que a Bíblia vai chamar de deserto, ou vai ilustrar como deserto. Um deserto, meu irmão. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Ainda assim, Deus usa o culto para moldar a nossa vida. Aproveite o culto, irmão. Abrace seus irmãos. Cultue a Deus de todo o seu coração. E você vai ver o quanto Deus fará na sua vida, em cada domingo como esse aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê graça para que a gente possa aproveitar esse culto para oferecer ao Senhor toda a nossa gratidão e receber dele toda a instrução que nós precisamos. Te louvamos, Deus. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez em nós, em cada um dos cultos que nós nos reunimos. E te louvamos, Deus, pela promessa que renova a nossa esperança a cada domingo, pela comunhão dos nossos irmãos, que é instrumento do Senhor para nos abençoar. Ah, Deus, quão maravilhoso é poder cultuar o Senhor. Que privilégio termos os nossos irmãos para esse culto. Ajuda-nos, Deus, a compreender isso e a usufruir e aproveitar cada momento para que teu nome seja glorificado, Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.